Nefelins, os demônios do paralelo 33. Há milhares de anos, o Império de Nibiru, o Império Anunnaki, esteve colonizando o nosso sistema solar. Ou melhor, esteve aprisionando o nosso sistema solar. Para isso, eles enviaram uma guarda solar com 200 Igigis. Os 200 Igigis, que mais tarde foram chamados de Nefelins, da palavra Nefal, que é cair, né? Em hebraico, Nefal é cair. E Nefelim seriam, então, os anjos caídos. Esses Igigis eram uma tropa de elite, era uma guarda solar, eram pilotos de elites. A referência que nós mais temos perto desse tipo de militar, desse tipo de piloto de elite, seriam os templários aqui na Terra, que eram monges militares e até cientistas também. Esses eram os templários. E os Igigis, eles eram monges militares, eram cientistas, e como a colonização era uma tentativa bastante perigosa no cosmos, eles, para cumprirem a sua missão com bastante vontade e incentivo, eles também receberam títulos de nobreza. Aliás, alguns deles eram também membros da realeza de Nibiru, a realeza Anunnaki. Então, tudo num pacote só, monges, militares, cientistas e com títulos de nobreza. E eram a elite militar de Nibiru. Porque as missões eram muito importantes e eram muito perigosas e eram muito difíceis. Então, obviamente, tinha que ser, estabelecido uma guarda solar bastante treinada, bastante preparada. Agora, no contexto, o que é Nibiru? Nibiru é um planeta terraformado no sistema solar de Arcturus. Esse sistema solar que fica na constelação de Bootes Pastor, Arcturus fica na constelação de Pastor, e ele foi terraformado. Terraformado é você modificar geologicamente um planeta com tecnologia, colocar propulsores neste planeta, fazer deste planeta uma máquina, podendo até ser uma máquina de guerra também. É a maior máquina de guerra que existe, na verdade, porque ela é uma máquina de guerra planetária. Então, com seus propulsores, com suas modificações geofísicas, eles ajustam a órbita do planeta para onde eles quiserem. Então, isso é um planeta terraformado, é uma tecnologia a partir de quarta dimensão. E eles realocaram lá de Arcturus Pastor para Sirius B, sistema solar de Sirius B, em Cão Maior. Eles realocaram este planeta, que virou uma máquina de guerra, Nibiru, para Sirius B, porque Sirius B era um sistema solar lá em Cão Maior, que era muito parecido com o sistema solar de Betelgeuse, na constelação de Órion. Isto porque Nibiru é um império geminado, dos Anax, que aqui na Terra eles viraram Anunnakis. Os Anax eram humanos hibridizados com reptilianos. Quando os draconianos tomaram conta de Lyra, que é a origem dos seres humanos, eles escravizaram alguns humanos, e alguns humanos foram fazer parte do elenco inferior do Império Draconiano. E os primeiros humanos que fizeram parte deste elenco inferior foram os Anax. Eram reptilianos mamíferos, mais parecido com os humanos, mas com alto grau de genética reptiliana. E eles estavam se unindo à realeza Draco de Betelgeuse, Órion. No entanto, os Anaques de Sirius B, humanos híbridos,
eles eram uma realeza de patriarcado. E eles juntaram esta realeza de patriarcado com a realeza de matriarcado, né, de Betelgeuse de Órion. Então ficou um império, né, que tinha um rei de Sirius B com uma rainha de Betelgeuse, né, um rei de Cão Maior com uma rainha de Órion. Isto é o Império Anunnaki, né, Anunnaki de Nibiru. Mas permaneceu essa raça, essa nova raça, sendo mamíferos reptilianos, né? Que foi assim que surgiram os Anunnakis. E tanto é que em Nibiru nós temos lá biosferas separadas para esses reptilianos e para os humanos híbridos. Os humanos híbridos, Anunnakis, eles respiram oxigênio, então eles vivem em biosferas de oxigênio. E os draconianos de Betelgeuse e Orion, eles respiram hidrogênio, então eles vivem em biosferas de hidrogênio. Tá? É assim que funciona, isso é Nibiru, e eles enviaram esta guarda solar. Aonde se estabeleceu esta guarda solar aqui na Terra? A sede dos Iji. Tá? Quando a gente chega num portal, né, para se estabelecer um planeta, como eles são de frequência de quarta dimensão, eles vieram se estabelecer na terceira dimensão aqui do nosso planeta. E a terceira dimensão é denominada de Ki. Então, para eles chegarem no Ki do nosso planeta Terra, eles chegaram através de Stargate. E esse Stargate principal no nosso planeta, a região onde tem mais Stargates fixos, permanentes, ficam entre o paralelo 30 e 33 da Terra, tanto no hemisfério sul quanto no hemisfério norte. Mas os mais fixos e permanentes permanecem no paralelo 33 da Terra, tá? Que fica ali, Damasco, na Síria, Bagdá, perto de Jerusalém, é mais ou menos nessa linha aí, se formos levar em conta o hemisfério norte. E eles chegaram nesse Stargate do paralelo 33, do meridiano 33 também, certo? No Monte Hermon, que nós chamamos de Monte Hermon. Eles denominaram este mesmo Monte Hermon de Monte Baal. E na Bíblia, em Juízes, capítulo 3, versículo 3, olha o número 33 aí de novo, né? Eles dão a referência deste monte como Monte Baal Hermon. Este era a localização principal, né, do quartel-general destes Igigis, Nefelim, né, anjos caídos. E ali perto também eles estabeleceram outra base em Baalbek, que hoje ficaria no Líbano, que também é paralelo 33. Esta base, eles criaram ali uma estrutura para pousar em frotas pesadas, né? Uma plataforma de pouso de frota pesada. Então eles criaram o Triliton. Triliton são rochas que elas são de 900 toneladas até 1.600 toneladas. O maior triliton que tem ali, megálito que tem ali, ela tem 1.600 toneladas, né? E, se não me engano, os nossos engenheiros não conseguem, não tem tecnologia para carregar mais do que 1.200 toneladas, né? Então, supostamente quem teria colocado este triliton estabelecido isso lá em Baalbek, né? E eram por dois motivos: plataforma de pouso de frota pesada, que uma frota pesada precisa ter uma estrutura maciça, né, na sua estrutura de pouso. E porque eles estavam a mineração da Terra, terras raras, levando para outros planetas, né? Porque o quartel-general deles no sistema solar era Marte, né? Anteriormente foi Maldek, depois foi Marte, mas aqui na Terra era no paralelo 33. E ali o Triliton foi a plataforma de pouso de naves pesadas e também uma plataforma de sacrifícios humanos.
porque eles são demônios, eles são reptilianos. Eles fazem sacrifício para manter o luxo, né? O luxo é a energia do sacrifício, ao qual eles devotam a inteligência artificial. A inteligência artificial, né, dos arcontes se alimenta deste luxo. E é isso que eles têm os seus votos, né, devocionais a esta inteligência artificial arconte. Então ali fazia-se a maior plataforma em toda a história da humanidade, ali foi a maior plataforma de sacrifícios, em Baalbek, no Líbano, paralelo 33 também. Né? Outra coisa ali, Colinas de Golã. Colinas de Golã também que ficam ali assim como o Monte Hermon, Monte Baal Hermon fica ali na fronteira tríplice Líbano, Israel e Síria hoje, Colinas de Golã também ficam nesta mesma região e no paralelo 33. Ali foi onde eles criaram e demarcaram o Stargate com a Roda dos Gigantes. A Roda dos Gigantes são 42 mil megálitos, né, que foram distribuídos em 5 círculos concêntricos, indicando que aquilo ali era um Stargate para quem estava em sobrevoo, né? E não só um Stargate, né? É uma espécie de, entre aspas, pentagrama concêntrico, né? Indicava não só o Stargate, mas indicava também que ali era todo o quartel-general deles. Esse é um dos motivos por qual Israel hoje tomou as colinas de Golã, porque ali também existem tecnologias Nephilim, né, que eles precisaram tomar conta. Quando se fala assim, porque um governo quer as terras do outro país e quer tomar e vai lá e toma, tem muito mais coisa por trás disso. E nesse caso são as tecnologias Nephilim que existem embaixo das montanhas, das colinas de Golã. Tá? Então ali indica o Stargate, né, com a roda dos gigantes, indica que existe tecnologia também embaixo das montanhas, né, nas cavernas. Tudo ali são indicações de que tecnologia antiga ainda está disponível ali. Tá? E é claro que isso se torna um tesouro riquíssimo para quem quer ser uma potência estrangeira. Tá? Essa é a maior razão por qual Israel está ali, locada ali naquele momento e também dominando esta localização das colinas de Golã. Tudo no paralelo 33 da Terra. Né? Eles mudaram a partir daí, quando eles se instalaram nas colinas Golã, paralelo 33, eles mudaram o status da missão. O status da missão era apenas de ser uma guarda solar. E de status de guarda solar passou a ser um outro status, que era o de colonização e também de hibridização com os seres humanos da Terra. Eles não tinham permissão para desenvolver uma civilização tecnológica na Terra. Anu e Enlil não permitiam que isso acontecesse, que o status deles permanecesse apenas para guarda solar. Mas, como Anu é um paquiderme reptiliano intragável e que não os tratava bem, exigia demais deles, eles se tornaram revoltosos, né? As exigências de Anu eram insuportáveis, eram impossíveis de se cumprir. No caso de mineração, ele queria mais resultado em mineração, né? As frotas pesadas levavam imensas quantidades de mineração para Marte, de Marte para Nibiru, e ainda assim Anu não está contente. Então eles ficaram revoltosos. Então nós vamos criar a nossa civilização. Né? É bom dizer que os Nefelins eram os mesmos nibiruanos. Eles não têm diferença nenhuma, né? Tanto geneticamente quanto em termos de casta social. Né? Era apenas uma facção brigando com a outra, mas, né, revoltosos, né, com o rei Anu e Enlil, que eram insuportavelmente exigentes,
né, em termos de colonização para Nibiru. Então eles se revoltaram e fizeram a sua própria civilização, né? Eles criaram 6 sub-raças aqui na Terra com essa hibridização. E quando eu falo que são sub-raças, não é no sentido jocoso, porque uma raça pode ser, ela pode ser, a partir de que você começa a hibridizar uma raça raiz, né? Qualquer raça que surja dela, para bem ou para mal, né? Mesmo que você vá melhorar essa raça ou vá piorar essa raça, ela é considerada uma sub-raça. É apenas uma sequência desta raça raiz, né? Não é uma sub-raça no sentido jocoso. Então, se criou 6 sub-raças, né? As primeiras 2 raças que foram criadas foram os Anaquins, que eram os gigantes caucasianos, gigantes brancos, né? Da raça branca, né? E uma outra observação que é importante, que antes do dilúvio, o período antediluviano, esses gigantes, eles tinham uma estatura que iam de 4 a 5 metros de altura. E pós-dilúvio, eles passaram a ter uma estatura de 2,50 metros a 3 metros de altura. Eles diminuíram de tamanho porque a gravidade terrestre faz isso naturalmente, né? Quem é bípede num planeta como a Terra, não é vantajoso ser muito alto, né? Começa a ter problemas na sua estrutura óssea. Quem é bípede não pode ser tão gigante. Então a estatura mudou de 5 metros para 3 metros, né? Com o decorrer do tempo, com o passar do tempo. Isso até é uma adaptação que os favoreceu, para que eles se adaptassem bem ao planeta Terra, essa nova sub-raça, né? As novas sub-raças. Então, Anakim, gigantes caucasianos, e a segunda raça, os Refaíns, gigantes ruivos de 6 dedos. Gigantes ruivos de 6 dedos, os Refaíns. Terceira e quarta sub-raça, né? Nefelim, ou Anunnaki, seriam os Zanzumins e os Emins. Os Zanzumins eram gigantes homocapenses com a pele azulada, né? O homocapense é aquele gigante que tem a cabeça cônica, assim, né? Só que os Zanzumins eram azulados. E os Emins eram também gigantes homocapenses, só que ruivos, em vez de serem azulados, né? E foram encontrados ossadas né, de gigantes ruivos ali na América do Sul, nos Andes, né? Os antigos deuses incas e tudo mais eram gigantes ruivos. Os gigantes homocapenses azulados foram encontrados ossadas na Antártida, mas ainda não está sendo liberada, ainda não foi desclassificada essa informação. Mas vai ser desclassificada tão logo mais. E a quinta e a sexta raça desses gigantes, elas eram uma hibridização com os indígenas da América do Sul, que são os Terruelches e os Onas, né? Os Terruelches e os Onas são aqueles patagões, conhecidos como patagões da região ali da Patagônia chilena e argentina. Os Terruelches, mas os Onas também conhecidos como Selknams. Então esses eram também as 6 sub-raças de gigantes, né? Os Anaquins, os Refaíns, os Zanzumins, os Emins, os Terruelches, os Onas, Selknams, né? Todas essas eram sub-raças gigantes, e foram todas extintas no século XX. Foram extintas da superfície da Terra. Não foram, as raças não foram extintas, né? Elas foram extintas somente da superfície terrestre, né? Porque Anu e Enlil, eles não queriam que o Homo sapiens da Terra tivesse uma capacidade genética tão desenvolvida quanto os Nefelins. Os Nefelins tinham uma capacidade genética e psíquica que competia com as elites atlantianas Magi-13 criadas por Anu, né?
que eram o que hoje nós conhecemos como Illuminates. Foi uma competição tecnogenética, né? E na agenda tecnogenética de Anu, as elites não eram para ser os Nefelins, porque os Nefelins estavam sendo elite neste momento na Terra. Mas já desde o final, na derrocada de Atlântida, Anu já tinha desenvolvido a hibridização com os atlantianos Magi 13, que hoje são conhecidos como os Illuminates. Tá? E mais tarde, assim, eles, depois da Atlântida, eles também foram conhecidos como israelitas. Os israelitas, certo? Os israelitas, eles, durante a última hibridização, modificação genética, né, da agenda tecnogenética deles, foi durante os 40 anos que eles ficaram no deserto com Moisés. Então, foi essa... Anu não queria que os Nefelins fossem a elite. Até porque a elite de Anu depois desenvolveu uma realeza pós-diluviana que foi com Nimrod, e Nimrod fez a Torre de Babel, que criou uma tecnologia tecnocientífica que não era permitida por Anu. Então, e ele também não obedecia a Anu, ele obedecia aos Nefelins. Tá? Ele obedecia aos Igigis. Então Anu simplesmente exterminou a Torre de Babel e exterminou Nimrod também, que foi o primeiro rei, depois que não se comportava de acordo com a agenda de Anu. A elite eram para ser os atlantianos Magi 13 israelitas e não os Nefelins. Foi uma competição de agenda tecnogenética, uma opção de Anu, até porque os Nefelins eram revoltosos. Eles estavam... E também não se preocupavam tanto com o status quo, né? Mas Anu se preocupava com o status quo. Elite tinham que ser superiores, né, geneticamente e psiquicamente aos outros seres humanos da Terra. Tanto é que os Illuminati, eles têm mais cobre no seu sangue. E cobre né, desenvolve maior oxigenação. E se você desenvolve maior oxigenação, né, porque os humanos que não são elite, eles têm o sangue baseado no ferro. E o ferro não desenvolve tanta oxigenação com quem tem o sangue baseado no cobre, que é o caso dos Illuminati. Tá? Então, eles foram hibridizados para serem superiores geneticamente. Né? E psiquicamente, porque eles são treinados obsessivamente em termos psíquicos, desde a infância, essas famílias Illuminati, obsessivamente treinados em termos psíquicos. Tá? Eles são de maneira até fragmentada, para que eles possam desenvolver mais personalidades e possam desenvolver uma funcionalidade da agenda doentia e psicopata de Anu, né? O paquiderme reptiliano intragável. O que aconteceu também? Né? Ele enviou, pelo menos em 5 fases, ele conseguiu exterminar da superfície da face da Terra os Nephilims. A primeira foi no dilúvio, mas o dilúvio não exterminou com eles. Então, na segunda fase, ele armou logisticamente Abraão em 2000 a.C. Né? Abraão também lutou contra os Nefilins. Abraão, que é o patriarca, né, dos israelitas, e lutou com os Nefelins, mas também não conseguiu exterminar os Nefelins. Em 1200 a.C., Josué também, israelita, lutou contra os Nefelins, diminuindo, né, a população Nefelim, mas também não exterminou. E, finalmente, em 900 ou 1000 a.C., o rei Davi, né, que exterminou quase que em definitivo os Nefelins, né? Golias tinha 2,90 m, 6 côvados mais um palmo, faz os cálculos, o côvado a 45 centímetros, 6 vezes 45 centímetros mais um palmo. Golias era um Nefelim de 2,90 m, ele era Anakim, ele era caucasiano, mas ele tinha 4 irmãos refaíns, ruivos de 6 dedos, que mais tarde a tropa de elite de Davi também exterminou esses 4 irmãos refaíns, ruivos de 6 dedos de Golias. Né?
E, em definitivo, esses nefelins foram varridos da face da Terra na época da Tartária. Na Tartária houve um tratado em que eles aceitaram este tratado de Anu para irem para outros planetas fora do sistema solar ou para irem para o mundo intraterrestre de Agartha. Isso foi só ali no início do século XX, final do século XIX, início do século XX, eles foram definitivamente varridos da superfície da Terra. Ah, mas não se apagaram, eles continuam alguns em Agartha, né, no mundo intraterrestre, ou fora do planeta. Porque eles foram obrigados a aceitar este tratado porque eles não tinham como vencer a logística de Anu. E Anu tinha os planos para mais de 13 atlantianos, israelitas, né, Illuminatis. Este era o plano definitivo de Anu, e não para os Nefelins, que eram também da mesma raça, mas revoltosos, né? Não obedeciam a Anu. E com razão não obedeciam. Mas todos eles, reptilianos, demônios, né? E se considerando elites, sobrepondo, ignorando até a nossa raça de Homo sapiens. Se não fossem os Illuminatis, a elite de hoje, seriam os Nefelins. Né? Seria trocar 6 por meia dúzia. Né? Daria no mesmo, basicamente. A única diferença é que os Nefelim não tinham uma, uma obsessão por status quo tão grande quanto o rei Anu. Né? Mas essa era a diferença. Né? Essa era a diferença de tudo que aconteceu aí desses demônios do paralelo 33. Ah? Fica assim, então, mais um aprendizado importante que a gente precisava saber disso, né? Porque muito se falou dos nefelins, mas também não se objetivou tanto assim, né? Sobre essas 6 sub-raças, a questão das tecnologias, de tudo mais. Nefelins são um assunto muito, muito profundo, né? E eles existem até hoje, só não estão mais na superfície da Terra. Saudações do seu co-viajor.